Oi, lindona! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, nesse vídeo, eu vou trazer algumas contribuições e experiências sobre como realizar atendimento psicopedagógico com crianças pré-escolares. Mas antes de continuar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os vídeos que tem aqui semanalmente, tá bom? Uma dúvida que você pode ter ouvindo aqui esse vídeo, assistindo esse vídeo é: nossa, mas psicopedagogo atende pré-escolares, atende primeira infância? A resposta é sim. A psicopedagogia não engloba apenas leitura escrita, não engloba apenas os escolares, tá, gente? Então, você, psicopedagoga, você que está estudando, enfim, você pode sim atuar com os pequenos ali na primeira infância e com os pré-escolares. E antes de dar continuidade ao conteúdo desse vídeo, eu quero só explicar a questão da faixa etária dos pré-escolares. Às vezes você vai estar realizando um estudo, uma leitura, que você vai se deparar com a idade que engloba os pré-escolares de 0 a 6, mas muitos teóricos vão ali denominar a idade de 3 a 6. Então aqui nesse vídeo eu vou tratar a primeira infância como 0 a 6 e os pré-escolares de 3 a 6, tá bom? Lembrando que dependendo do referencial teórico que você for estudar, for se aprofundar, essa faixa etária que vai englobar essa idade da primeira infância e dos pré-escolares pode modificar, tá bom? O ponto de partida de um bom trabalho com pré-escolares é o trabalho com a família. O ambiente social, o ambiente familiar que aquela criança se encontra, que ela se desenvolve, é fundamental para o seu olhar, principalmente ali numa avaliação, posteriormente numa intervenção com pré-escolares. A gente precisa analisar se esse ambiente social, se esse ambiente familiar, se as práticas parentais, ali da família e dos cuidadores estão potencializando a aprendizagem daquela criança. Ou seja, será que esse ambiente familiar, esse ambiente parental está favorecendo essa criança se desenvolver? Porque não adianta a criança viver num ambiente lindo, maravilhoso, mas não ser um ambiente, essas condutas parentais não favorecerem a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidade ali nas crianças. Por isso que a sua anamnese é importantíssima aqui quando se trata de atendimento com pré-escolares. Para mim, a anamnese ela é fundamental em todas as idades, mas como o foco aqui é pré-escolares, ela se faz fundamental, essencial. Por isso que eu sempre parto da minha anamnese, porque a minha anamnese vai me levantar dados que são importantes para eu pensar na minha avaliação, depois na minha intervenção e principalmente na minha orientação de pais. Então, quando você vai atuar com primeira infância, com pré-escolares, que aqui nesse vídeo a gente vai pegar os pré-escolares de 3 a 6, a participação da família é fundamental. Então, às vezes, em alguma sessão sua, vai ser necessária a participação da família. E tá tudo bem. Pensa que a junção da família no seu trabalho vai potencializar ainda mais o desenvolvimento dessa criança. Então, dependendo da situação, do caso que você estiver atendendo, pode ser que a participação da família se faça necessária. Não só no ambiente clínico com você, para você ensinar habilidades, mas também nas orientações de pais que precisam estar presentes. Então você, psicopedagoga, terapeuta infantil, você não vai trabalhar com essas crianças só quando ela apresenta alguma dificuldade já ali instaurada, algum déficit que ela já tenha. Você também pode trabalhar de maneira preventiva. Então vamos supor que aquela criança ainda não tem uma dificuldade, não tem uma defasagem latente, mas ela possui fatores de risco, que pode ser um ambiente que não estimula, que não promove estimulação por N motivos, uma criança que não frequenta a escola, que não tem contato com outras crianças, uma criança que tem fatores de risco biológico, por exemplo, genéticos ali, familiares. Então essa criança precisa de uma estimulação, de um trabalho preventivo. Então você, psicopedagoga, terapeuta da infância, pode realizar esse trabalho sim no ambiente clínico, tá? De maneira preventiva. E hoje a gente sabe, os estudos nos mostram isso, não sou nem eu que estou falando, que estou tirando na minha cabeça.
Os estudos nos comprovam que quanto antes a gente fazer esse trabalho com as crianças, melhor para o desenvolvimento dela, melhor para o seu prognóstico. Então, quanto antes a gente realizar essa avaliação precoce, essa intervenção precoce, melhor para a aquisição de habilidades. O cérebro da criança está mais propício a adquirir essas habilidades ali na primeira infância do que posteriormente. Por isso que a gente sempre está orientando, sinalizando à família da importância de procurar o quanto antes um profissional que seja capacitado, que seja especializado, para poder atender, poder avaliar e direcionar no que precisa ser feito naquele momento. Então não deixar, né? Isso é importante também eu trazer aqui para você orientar os pais. É importante os pais não deixarem para o ano que vem ou esperar a criança ser alfabetizada, entrar na idade escolar, porque a gente perde um tempo precioso ali no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. Então, você, profissional, precisa orientar a família também em relação a isso. Então, estudar sobre o desenvolvimento infantil, sobre os marcos do desenvolvimento, é crucial para você desenvolver um bom trabalho ali no âmbito clínico com primeira infância e pré-escolares, tá? Então, o processo avaliativo, ele vai acontecer em base em instrumentos quantitativos e qualitativos. Os instrumentos quantitativos que eu utilizo hoje na minha prática clínica, tem vídeo aqui deles, né, no vídeo sobre instrumentos avaliativos que eu uso. Se você ainda não viu, depois vai lá dar uma olhadinha. Eu uso muito o Portage e o IDAD, que são instrumentos para avaliar o desenvolvimento infantil. Mas nessa faixa etária, algo que você vai usar muito são jogos, são recursos lúdicos, dinâmicos. Isso que vai favorecer você estabelecer um vínculo com o seu paciente, com essa criança, né? Pensa nessa idade que essa criança se encontra. O que é esperado para essa idade? Qual brinquedo que essa criança se interessa? Que tipo de brincar que é compatível com essa faixa etária que você pode trazer para a sua sessão para fazer uma avaliação, para avaliar habilidades de acordo com o desenvolvimento infantil e também posteriormente para trazer para a sua intervenção, para intervir, desenvolver habilidades que essa criança, que esse seu paciente precisa. Então não esqueça que a base, né, o pilar essencial das suas sessões clínicas é o lúdico, é o brincar, são jogos de papéis, de faz de conta, você criar recursos, criar dinâmicas. Então use e abuse da sua criatividade para atuar com essa faixa etária. Então partir ali, né, da anamnese, igual eu já falei, que é primordial, partir de uma avaliação pautada em recursos quantitativos, que são os testes, como eu trouxe aqui como exemplo, o Portage e o IDAD, que vai embasar a sua investigação clínica, que vai dar esses marcos mais precisos do desenvolvimento para você, e também esses instrumentos qualitativos, como os jogos, faz de conta, brinquedo de casinha, carrinho, enfim, tudo que você precisa de lúdico para intervir com essa criança. Então, partir disso para fazer a sua avaliação e posteriormente levantar o que essa criança, né, tem ali de déficit dentro dos marcos do desenvolvimento, dos domínios de desenvolvimento, o que é esperado para essa criança, para você organizar o seu plano interventivo, passar isso para a família e também realizar orientação de pais, aquilo que eu falei no início desse vídeo. A orientação de pais, a participação da família é essencial. Pensa que no ambiente clínico você às vezes vai fazer 1 ou 2 sessões por semana, então isso é pouco. Você precisa ensinar os pais a brincar, a estimular em casa, a organizar, por exemplo, uma rotina com essa criança. Então o seu papel não vai ser só atendimento clínico com a criança, mas vai ser também, principalmente, orientar esses pais em relação ao desenvolvimento infantil, psicoeducar esses pais em relação ao desenvolvimento do filho em casa, tá bom? Então era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje sobre atendimento com pré-escolares. Me conta aqui embaixo se você atende essa idade, se você tem vontade de atender, se você está encontrando alguma dificuldade. Me conta aqui se foi relevante, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.